E hoje, se eu não estou enganado, nós vamos começar a falar a respeito dos frutos do Espírito. Tá? Essa primeira aula nós vamos ter com o diácono Alessandro, que nós possamos ser edificados e possamos realmente sermos abençoados através da palavra do nosso Deus com o Alessandro. Tá? Então, coloca o Alessandro aí pra gente, Fernando. Vamos. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Feliz Dia das Mães a todas as nossas mães e guerreiras, né? E como são, né? E como são. Pastor, eu tenho um desafio pessoal de chegar até o final dessa apresentação hoje sem lágrima nos olhos de novo, né? Porque eu sou um chorão. Então, para evitar rodeios, eu fiz aqui uma cola. Ó, pronto. Não me emociono, não preciso falar, mas ó. Tá certo, Lê, a gente sabe a tua história, né? Dona Catarina, que seja abençoada, porque abençoou a tua vida com uma educação, abençoou a tua vida grandemente, né? Uma mãezona. A gente convive com ela de vez em quando, sabe como que é, né? Então, e se eu não me engano, acho que você vai falar de amor hoje, é isso? Exatamente, pastor. E é interessante porque acho que é a terceira vez em menos de um ano que eu acabo falando de amor aqui, né? De alguma forma, né? Inicialmente foi o amor ao próximo, com a parábola do bom samaritano, e depois em outro momento também acabei falando de amor como suporte numa mensagem. O amor está me cercando, pastor, e essa semana eu sofri bastante, porque a dimensão do amor de Cristo é pesada. É tremendo. Mas Deus quer que você fale disso, ó. Acabou. Que Deus te use, que Deus fale através da tua vida, que Ele possa te usar grandemente na ministração da aula, tá? Deus te abençoe. Vou sair da tela, mas vou ficar aqui assistindo. Um abraço. Um abraço, pastor. Então, bom dia, irmãos, novamente. Gostaria de convidar a todos aí para orarmos, né, e pedirmos a orientação de Deus aí nessa manhã de estudo. O tema é bem difícil, bem complexo, como a gente vai ver a partir de agora. Senhor Deus, estamos aqui em mais uma manhã de domingo, estudando sua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos permitir, Senhor, atingir a revelação especial, Senhor, das suas palavras, e que as suas palavras entrem no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos ser luz no mundo, Senhor, que nós possamos lá fora dar testemunho, Senhor. O Senhor abençoe todas as mães que estão assistindo, Senhor. O Senhor bem sabe da missão importante que elas têm na vida dos filhos e do nosso futuro, Senhor. Que o Senhor possa ampará-las, encorajá-las, orientá-las, Senhor, a continuar fortes e firmes, formando novos cristãos, Senhor. É a oração que eu te faço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá a enfrentar o desafio de hoje. Estejam aí preparados, porque o tema é forte, né? Como eu mencionei no início. Nós estamos estudando as obras da carne, os frutos do Espírito. A nossa base, né? Nós vamos fazer uma retrospectiva rapidinha aqui do que a gente já viu, mas, basicamente, se perdeu alguma aula, volta lá na parte de vídeos do Facebook da igreja, nós temos todas as sequências das obras da carne, mas só para contextualizar os frutos do Espírito nessa manhã, nós vamos passar rapidamente aqui por eles, né? E depois vamos para o fruto do Espírito, que é o que nos interessa. O contexto da carta de Paulo aos Gálatas é num contexto de, naquela região, se pregava um evangelho falso e legalista, né? E isso merecia reparo. Então, Paulo nos alerta, naquele momento, sobre as obras da carne e as virtudes do Espírito, né? Nós já vencemos as obras da carne, elas estão lá em Gálatas 5, 16 a 21. Eu vou passar rapidamente, mas para a gente se concentrar no tema de hoje, mas depois, se quiserem dar uma lida, as obras da carne, elas estão listadas aí, o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, as heresias, as invejas, os homicídios, bebedices, e aí vai. E todas as pessoas que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
nós já vimos isso também, né, que as obras da carne, elas podem ser reunidas em 4 grupos, né? Nós temos aí os pecados sexuais, nós temos aí os pecados contra o corpo, nós temos os pecados espirituais, já trabalhamos esses temas, né? Nós temos os pecados da alma contra outras pessoas, a inimizade, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo. E é legal porque nós acabamos vendo todos esses grupos nas últimas aulas. E agora nós vamos ver as virtudes. Mas antes de verificar as virtudes, é interessante que a gente faça uma ponderação em cima dessa frase que muito me chamou a atenção durante a semana. A nossa natureza de pecado. Por quê? O Paul Tripp é um teólogo americano e ele escreveu o seguinte: o problema é o meu coração. As pessoas, locais e situações não me fazem pecar. Elas são apenas um instrumento que revela o pecado do meu coração. Quando nós estudamos a depravação total, quando nós estudamos a nossa natureza pecaminosa em outras aulas, nós percebemos que a nossa essência é o pecado. E lutar contra o pecado não é fácil. Por isso que a gente trabalhou nas aulas passadas as obras da carne, para tentar compreender e fortalecer, porque ninguém consegue vencer um inimigo se não conhecê-lo. Então, já sabemos quais são os nossos inimigos, né? Agora resta aquele esforço enorme para tentar corrigir isso. Então, guardem bem essa mensagem, que o pecado está dentro, né, de nós, e é uma luta muito grande para tentar contornar isso. E chegamos, finalmente, ao fruto do Espírito. E vamos, a partir de agora, pelas próximas aulas, conversar sobre as virtudes, né, que devem nortear a nossa vida. Eu coloquei à direita aqui em azul o trecho da Bíblia, se quiserem acompanhar, na sua Bíblia aí, para ficar mais fácil a leitura, Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivem em espírito, andemos também em espírito. Essa é a palavra do Senhor. E que nos leva a algumas considerações. Que essas virtudes do fruto do Espírito, elas são produzidas pelo Espírito Santo na vida dos verdadeiros cristãos. E esse fruto nos leva a ter uma conduta de vida de acordo com a vontade de Deus. É o bem que nos faz vencer o mal e o resultado natural de uma nova vida regenerada e que reflete a vida no Espírito. Então, não é parecer, é ser, né? Porque algo pode ser muito bonito por fora e podre por dentro. Mas aqui nós estamos tratando de virtudes que nos remetem a ser bom por fora, por dentro. E se tivesse um outro lado, desse outro lado também, né? Tem um material muito bom, às vezes a gente perde por não compartilhar conteúdo, né? Existe um canal no YouTube que eu comecei a acompanhar e tenho olhado, assim, que eles fazem um material bem legal, chama Desenhando a Bíblia. Se alguém tiver interesse, principalmente os pais, as mães com crianças aí, eles trabalham parábolas com desenho, é bem legal. Uma parte dessa introdução eu consultei de lá, o conteúdo. Vale a pena dar uma olhada. Do que eu acompanhei, é um conteúdo, pelo menos no que eu vi, teologicamente bom, né? Eu não sou teólogo, né? Mas, assim, pelo que eu já consegui estudar, me pareceu bom, mas fiquemos sempre atentos com os conteúdos que consultamos. Vamos lá. Amor. Amor é a base para todas as virtudes. Então, essa primeira aula de fruto do Espírito, ela já nos apresenta a base de tudo, né? E é importante passar por esse texto de Colossenses 3, 10 a 15, para entendermos a dimensão e o papel do amor diante da nossa natureza pecaminosa. E vos vestistes do novo,
que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Eu conversei sobre esse trecho com a minha esposa quando preparava a aula, e ela me chamou a atenção assim, sobre a palavra vínculo, né? O que é um vínculo? O vínculo é um elo, é o que nos liga à perfeição. Sem o amor, não tem esse vínculo, eu não consigo atingir isso. E aí todas as demais virtudes que nós vamos analisar a partir de agora, sem o amor, elas acabam sendo eco, sem conteúdo. Se é que elas existirão de fato, né, e não de aparência. Então, nós precisamos ficar muito atentos. E a partir de agora, eu vou tentar contextualizar a dimensão desse conteúdo, dessa palavra amor, para chegarmos ao final compreendendo minimamente o desafio enorme que nós teremos pela frente. Como o Diego sempre me dizia, quando eu comecei a dar aula na escola dominical, o professor que prepara a aula de domingo sempre toma a primeira pancada, né? Ele apanha durante a semana preparando a aula, então eu vou compartilhar a surra que eu tomei durante a semana. Toda a lei de Deus se resume no amor. Como assim? Vamos lá a Mateus 22, 35. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, a lei de Deus, ela, se fôssemos pegar e montar um código e fazer um resumo desse código de leis de Deus, nós iríamos escrever na capa assim: a lei do amor. A lei do amor a Deus e a lei do amor ao próximo. E isso é muito complicado, né? Porque nós temos uma tendência a prestar atenção em alguns pontos, ignorar outros, e há um conjunto harmônico de amor, uma dimensão de amor tão grande e tão complexa, que deveria movimentar as vidas do cristão, e nem sempre nós compreendemos ou nos sentimos fortes suficientes para lutar contra o mundo, para movimentar essa engrenagem. Usando uma analogia que me veio à cabeça durante a semana, me parece que é como o óleo do motor. O motor está lá, existe, tem força, tem combustível, ele tem uma série de coisas, de recursos tecnológicos, mas se não tiver o óleo ali, com a engrenagem, permitindo o movimento livre do motor, permitindo que o movimento harmônico do motor, como vocês bem sabem, o motor vai fundir, vai travar, vai derreter as peças lá dentro, vai acabar o motor, né? Então, eu acredito que olhem para o seu carro e pensem assim: o que é o amor? O amor na engrenagem da vida cristã é aquele óleo, né, que está ali dando liga, protegendo as peças, fazendo o motor funcionar de forma harmônica. Mas qual o significado do amor, da palavra amor, no contexto que Paulo se refere? Entre várias palavras, né, o amor que Paulo se refere é ágape, um desejo intenso de agradar a Deus e para fazer o bem à humanidade, a própria alma e o espírito de toda a verdadeira religião, o cumprimento da lei, e que dá energia à própria fé. Ou seja,
Nós precisamos extrair do contexto, sempre que fazemos uma leitura bíblica, o sentido, né, original. Então, naquela época, o sentido, ele é exatamente o mesmo dos dias atuais. E creio que os mandamentos, né, que foram nos deixados lá atrás, eles são atuais, eternos e desafiadores aí para nossa luta diária, né? Dificilmente, creio que um de nós vai terminar uma vida, assim, tendo compreendido 100% da dimensão do amor e de como ele deve ser praticado no nosso dia a dia cristão. E aqui uma advertência, entre várias que nós vamos explorar ao longo desta manhã. São as ciladas. Um outro teólogo que nos apresenta um pensamento interessante: Satanás não se importa que as nossas igrejas estejam lotadas, contanto que as pessoas não estejam vestidas com Cristo. E isso fica uma observação, porque o mal sempre encontra brechas nas nossas vidas, brechas nas nossas interpretações, brechas nas nossas opiniões, brechas por onde ele vai infiltrando conceitos errados, opiniões negativas, comportamentos negativos, e sem que a gente perceba, é como um vírus tomando conta do seu interior, tomando conta do conjunto da igreja, e distorcendo, e adulterando, e manipulando, e servindo a interesses escusos, quando, na verdade, nós acreditamos que estamos seguindo para o amor, nós estamos nos afastando dele. Nós estamos nos enganando e sendo enganados e permitindo nos enganar. Então, precisamos tomar muito cuidado com as brechas que nos abrem, porque se alguém se vestir de Cristo, então vai existir brecha. Mas quando alguém tenta se vestir de Cristo, mas é como se pegasse uma roupa, né, que não serve no seu corpo, né? Ela não vai, ela tá rasgada, você abre aqui um pouquinho para encaixar, só para parecer que está vestido. Não vai dar certo. E vamos às qualidades, né? As qualidades de quem pratica o amor. De todos os trechos da Bíblia, eu creio que esse é um dos mais lindos, né, da nossa leitura, quando ele fala de amor, porque ele dá uma dimensão do que o amor significa, ou deveria significar na vida das pessoas. Me permitam aqui fazer uma leitura, é um pouco longo, mas vale a pena. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Eu costumava, em algumas conversas aqui em casa, mencionar que eu sempre fui para a igreja buscando esperança, né? Buscando fé, buscando
força para lutar no dia a dia, né? E nesse estudo, e relendo esse texto, eu vejo que quando o amor ele é mal interpretado no contexto que nós vivemos, nós percebemos um esfriamento da vida cristã. E esse esfriamento nos remete à carta à igreja de Éfeso, né? Quando nós falamos de retornar ao primeiro, quando nós lemos lá que é necessário retornar ao primeiro amor, retornar à primeira emoção, né? Nós precisamos tomar muito cuidado nisso. A vida nos deixa endurecidos e nós vamos discutir mais adiante o quanto esse esfriamento ele é terrível para as obras que nós devemos nos dedicar, né? No nosso processo de perseverança dos santos, de aprimoramento. E aqui o X da questão. Mais do que falar, o amor tem que ser praticado. E há um grande problema. Como? Como? Cada um tem uma opinião, cada um pensa de uma forma. Como? Como nós vamos praticar esse amor? Então vamos ver lá nossa orientação em 1 João 3, 16, 21. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. E nisto conhecemos que somos de verdade, e diante dele asseguremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. E aqui a coisa começa a complicar, porque vivemos um período de intensas atividades, de pandemia, de complicações, de crises financeiras, de brigas políticas, de disputas de opinião, de disputas de perspectivas, né? E a grande questão é, qual é a perspectiva bíblica que deveria nos orientar? Qual é a visão bíblica que deveríamos perseguir? Quais são as opiniões verdadeiramente bíblicas que deveríamos citar em nossas condutas aí fora? Como nós deveríamos estar praticando o amor, que é o fruto do Espírito que estamos estudando hoje? Essa é a grande questão. E antes de adentrarmos num estudo de caso, né, eu gostaria de recorrer a essa frase antiga, embora ela tenha sido cunhada num contexto católico, né, eu não vou entrar na questão da salvação, né, das diferenças, mas 3 coisas são necessárias para a salvação do homem. A primeira, saber o que deve crer, saber o que deve desejar, saber o que deve fazer. O importante é a segunda parte. O que é importante para que nós tenhamos uma real dimensão, um entendimento sobre a prática do amor? Imaginar, como cristão, o que nós devemos crer, o que nós devemos desejar e o que nós devemos fazer. E desde já eu agradeço essa parte, essa introdução nesse segundo momento da aula. Ela veio de um conteúdo que o René compartilhou comigo há umas 2 semanas e que foi bem esclarecedor. É um estudo sobre as leis, né, de Deus, e queria compartilhar com vocês também. Existem, graças a Deus, algumas pessoas na igreja que têm corrido atrás, dedicado, entrar em cursos, estão aí se desdobrando para aprender, trocando material, e eu agradeço a todos eles, viu? O Fernando, o Renê, o César, que sempre nos socorre, o pastor, que sempre tem um livro de prontidão, bibliotecas. Eu vou falar para você, assim, acho que é um dos momentos mais legais que eu tenho visto na igreja, em termos de comportamento. Eu sou novo na igreja, né? Eu não nasci na igreja, e eu sou novo na segunda igreja, e fui muito bem recebido, e acho muito legal o apoio que a gente percebe que um tem dado ao outro compartilhando material. Acho que
Já começamos com um bom exemplo de amor. Por que é interessante saber, então, o que nós devemos crer, desejar, fazer? Porque nós precisamos usar o óculos da fé para enxergar o mundo. Ah, mas como é isso? Eu sou míope, fiz uma cirurgia e agora nessa idade descobri que eu tenho um outro tipo de miopia. A Jordana sabe o nome, eu nunca lembro, acho que é presbiopia, uma coisa assim. Resumindo, eu tenho que usar um óculos. E esse é aquele multifocal, né? Então, na parte de cima eu enxergo de longe, no meio eu enxergo de perto, e aqui embaixo eu enxergo... Não, no meio eu enxergo médio, né? E aqui embaixo eu enxergo de perto. Eu ainda estou em adaptação, não consigo usar direito, mas é uma grande dificuldade para mim enxergar, entender que eu tenho que olhar para um ponto do óculos para observar isso. Sem o óculos eu tenho dificuldade para ler, para enxergar de longe, enfim. Quando nós imaginamos o óculos da Bíblia, é exatamente como óculos. O que eu deveria usar para ver o mundo? A Bíblia, entender a Bíblia, e, a partir disso, interiorizar o mundo que eu acredito, eu deveria acreditar, eu deveria perseguir, para orientar a minha vida. E nos leva à discussão sobre a perspectiva do amor, que é a própria perspectiva da vida cristã. Quando eu imagino as crenças corretas que eu devo seguir, lógico, eu me refiro à Bíblia. E aqui eu mencionei os últimos blocos de aulas do EBD, que nós já estudamos. Se perdeu alguma aula, volta lá nos vídeos do Facebook, nós temos esses ciclos, mas nós já estudamos na EBD nesses últimos meses os 5 pontos do calvinismo, as bases da fé cristã. Nós já sabemos, a partir desse estudo, que somente esse estudo pode nos trazer a revelação especial sobre a palavra. Ou seja, se eu não leio a Bíblia e eu não sei o que eu creio, todo o restante fica comprometido. Então, no primeiro momento, eu preciso, para essa perspectiva cristã, para o entendimento do amor, saber o que eu devo crer. E aí, a base é bíblica. No segundo momento, eu preciso, sabendo o que eu devo crer, imaginar ou perseguir os sentimentos corretos. E isso nos remete a um coração cristão. Nos remete a um entendimento de um amor correto. Diferente da idolatria, por exemplo, como o René explorou, diferente do descontrole que o Fernando muito bem abordou na última aula, falando dos paladinos que saem por aí se degladiando na internet, defendendo coisas com opiniões complicadas, com comportamentos complicados, com testemunhos complicados, né? E isso é sentimento. Então, nós, num primeiro momento, precisamos saber o que nós devemos crer, e nós devemos imaginar e perseguir, lutar pelos sentimentos que nós devemos ter, os sentimentos corretos, o coração cristão. E isso nos remete ao amor e ao autocontrole. E, por fim, chegamos à conduta, que é a prática correta das verdades bíblicas e dos sentimentos que eu venho nutrindo dentro de mim. Jesus não apenas prega o evangelho, mas também a prática de forma integral. Isso é a conduta correta à luz da lei de Deus. Agora, é interessante, né? Me permitam compartilhar aqui, e não que os jovens me perdoem, mas eu preciso dividir. Em certo momento, de alguns anos aí, quando nós estudávamos os 10 mandamentos, eu fiz uma pergunta na sala, né? Dos nossos jovens da igreja. Quantos já tinham lido a nossa Bíblia pelo menos uma vez, de forma integral? Ganha um prêmio quem descobrir qual foi a resposta. Sim, infelizmente, nenhum deles. Então, a lei de Deus, ela vem sido estudada em ciclos, né? Ciclos de necessidade, por impulso, de forma aleatória, né? Eu sei que é difícil acompanhar a leitura de forma linear. Hoje eu tenho feito a leitura de forma alternada, de acordo com as demandas, né? Mas já tive o prazer de passar
por toda ela, lendo, mesmo que não entendi, aí agora eu volto, e acho que toda vez que você voltar, dependendo do seu momento da vida, você vai ter um entendimento diferente, de acordo com o seu amadurecimento. Mas me chama muito a atenção que o futuro da nossa igreja esteja ali com dificuldade para assimilar a palavra de Deus. E, por fim, não poderia deixar, até pela minha formação jurídica, de perguntar, nesse mesmo dia, aos nossos jovens, quantos deles já tinham lido a Constituição brasileira? Nenhum. Você está em casa, está falando, mas eu não sou da área do direito, o que eu tenho a ver com Constituição? Olha, tudo. Tudo. Se a Bíblia é a nossa Constituição na igreja, e a Constituição é a nossa Constituição, é o conjunto normativo que rege toda a nossa vida, que deveria embasar as nossas opiniões, os nossos sentimentos, é aquilo que nós deveríamos acreditar, ou não. A lei secular, a lei humana, ela tem muita coisa que pode ser aprimorada, mas antes de sair por aí chutando balde, tendo opinião, falando que isso não funciona, que aquilo não funciona, a gente precisava entender um pouco melhor qual é a regra do jogo, quais são as leis, qual é a lei de Deus, qual é a lei dos homens, sabe? A nossa Constituição é grande, é programática, ela é gigante, é difícil de ler, mas ela tem muita coisa boa, e tem muitos elementos ali que são cristãos, sabe? Há uma leitura, um livro que o pastor Wagner me passou, eu já estou terminando, pastor, que fala sobre o direito na Bíblia. E vocês ficariam impressionados com os elementos do direito que estão na Bíblia. Ficariam mais impressionados ainda com os elementos bíblicos que estão no nosso conjunto normativo. Seja em valor, seja em cuidados, que estão ali, sim, e nós não enxergamos. E por não enxergar, nós não defendemos, e por não defender, se qualquer um vier e mudar, a gente vai fazer, não vai lutar, não vai oferecer resistência, porque não damos valor. Então, como é possível imaginar uma perspectiva bíblica cristã, baseada no amor, se nós não conhecemos a lei de Deus? E como é possível imaginar um Brasil melhor, um conjunto normativo melhor, se nós não conhecemos nem a nossa lei principal? Que já existe há um bom tempo, né? Ela é de 88. Mas sigamos. Um exemplo da questão do amor, né? Como nós vimos e analisamos agora, o desejo e a conduta e o exemplo. E voltamos lá a 1 Pedro. Deixando, pois, toda malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Desejai, afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ou seja, nós temos que desejar as coisas corretas. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatam contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de nós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O que quer dizer isso? Quer dizer que mais do que palavras, nós devemos praticar. E o testemunho que nós damos no mundo, as execuções, os atos de amor, é que vão impulsionar as pessoas, que vão atrair as pessoas, vão chamar a atenção das pessoas. Senão, seremos só pessoas que ficam reproduzindo textos, sabendo versículos de cor, mencionando trechos bonitos, que não tem sentido nenhum para dentro de nós mesmos, nem para as outras pessoas. É mais ou menos assim, ó. Quando eu me batizei, eu percebia um certo olhar, assim, algumas pessoas se aproximaram de mim. Você se batizou? Sim. Mas você agora é evangélico? Sim. E a partir dali, percebendo que eu estava sendo mais observado, eu comecei a ficar desesperado, porque eu tenho um problema terrível, que eu falo muito palavrão, sabe? A minha esposa fez um trabalho fantástico na minha vida nos últimos anos, e isso diminuiu absurdamente. Depois que eu tive filho, isso diminuiu absurdamente, mas em alguns momentos, sob pressão, com raiva, escapa um e eu morro de vergonha. Então, assim, é menor falar, mas
não é legal, sabe? Não é um exemplo que a gente deva passar por aí. É uma coisa que eu preciso melhorar e muito, sabe? Então, olhemos para nós, né, para dentro da gente, assim, estamos dando um bom exemplo? Estamos dando uma boa resposta? E chegamos à parte do estudo de caso que eu gostaria de propor a vocês. Não sei se todo mundo já leu esse livro, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, e já parou para pensar sobre a redenção pela imitação, né? Se Jesus estivesse na mesma situação que eu, o que ele faria? E isso nos responde a questão do como. Como praticar o amor? Como executar a lei do amor? Eu mandei o link do filme, tá com legenda no YouTube, o livro está disponível no grupo da igreja. Se puder, quem não leu, se puder ler, vale a pena. E eu vou pedir a paciência de vocês, eu vou passar 8 trechos pequenos para que a gente discuta pontualmente o quanto é complexo não refletir sobre a lei de Deus, sobre a lei do amor, não praticá-la e as consequências disso para a vida em sociedade e para a solução dos nossos problemas. A primeira reflexão, e aí me permitam passar um spoiler do filme, quem não viu, me perdoe, mas eu tenho que mencionar. O filme, ele traz a vida de um pastor que está abalada por um acidente, o pastor perdeu a família inteira no acidente, e depois disso, o pastorado dele é praticamente destruído. Nós temos ali a cidade onde ele trabalha, a igreja está inserida em uma crise financeira absurda, com desemprego, medo, fome. Nós temos ali uma disputa política muito forte pelo poder, e uma disputa política baseada em mentiras, baseadas em promessas falsas, baseadas em discórdias, baseadas em divisão do povo. Nós temos ali uma igreja pronta a fechar, com poucos frequentadores, e no local dessa igreja deve ser construído um cassino, que, segundo a promessa do político corrupto da história, ela vai gerar empregos, né? Quando, na verdade, vai incentivar o vício, né? E nós temos ali promessas baratas e medo. E nesse contexto, que qualquer semelhança com a realidade brasileira é mera coincidência, porque esse filme é muito mais antigo com a situação atual, a situação do nosso país, não foi feito no nosso contexto. Então, observem a que ponto chegamos. E isso já podemos observar lá em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.